Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais trataremos hoje, iniciamos falando sobre o SSC-X9 Skyfall russo, que eles chamam de o Invencível. Bom, o melhor é esclarecer que o nome oficial é 9M370 Burevestnik e que SSC-X9 Skyfall é o codinome dado pela OTAN. Bom, a notícia é que pesquisadores dos Estados Unidos disseram ter identificado o local de implantação desse novo míssil de cruzeiro, que é alimentado por energia nuclear e que Putin vem chamando de invencível. Utilizando imagens tiradas por satélite em 26 de julho pela empresa Planet Labs, esses pesquisadores apontaram um projeto de construção ao lado de uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, conhecida como Vologda 20 ou Chebysara, como o provável local de implantação do novo míssil. Essa instalação fica a aproximadamente 475 quilômetros ao norte de Moscou. Mas vamos aos detalhes. Deck Erveler, analista de Organização de Pesquisa e Análise CNA, foi quem encontrou as imagens de satélite. Ele identificou o que acredita serem 9 plataformas de lançamento horizontais em construção. Essas plataformas estão organizadas em 3 grupos, protegidos por bermas altas que, de acordo com Erveler, têm a função de protegê-los de ataques ou de evitar que uma explosão acidental de um míssil cause a detonação dos outros. Essas bermas estão conectadas por estradas a edifícios que Evelé acredita serem destinados à manutenção dos mísseis e seus componentes. Tudo isso, gente, está relacionado ao complexo existente de 5 bunkers de armazenamento de ogivas nucleares. Evelé afirmou que o local parece destinado a um sistema de mísseis grande e fixo e que o único sistema desse tipo que a Rússia está desenvolvendo atualmente é o Skyfall. Tanto o Ministério da Defesa da Rússia quanto a Embaixada Russa em Washington não responderam às perguntas sobre essa avaliação, sobre o valor estratégico do Burevestnik, seu histórico de teste e os riscos que ele apresenta. Da mesma forma, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a CIA, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional e o Centro Nacional de Inteligência Espacial e Aérea da Força Aérea dos Estados Unidos também preferiram não comentar sobre o assunto. A identificação desse possível local de lançamento sugere que a Rússia está avançando com a implantação do Burevestnik, apesar de uma série de testes problemáticos nos últimos anos. Isso foi dito por Evelé e por outro pesquisador, Jeff Lewis, do Instituto de Estudos Internacionais de Midbury, em Monterey. Lewis, ao revisar as imagens a pedido de Evelé, concordou com sua avaliação. Veja o que ele disse. As imagens sugerem algo muito único, muito diferente. E, obviamente, sabemos que a Rússia está desenvolvendo esse míssil movido à energia nuclear. Hans Christensen, da Federação de Cientistas Americanos, que também estudou as imagens do Vologda a pedido de Evelé, afirmou que elas parecem mostrar plataformas de lançamento e outras características possivelmente relacionadas ao Burevestnik. No entanto, ele não pôde fazer uma avaliação definitiva porque Moscou normalmente não coloca lançadores de mísseis ao lado de depósitos de ogivas nucleares. Evelé, Lewis, Christensen e mais 3 especialistas apontaram que a prática usual de Moscou tem sido armazenar ogivas nucleares para mísseis baseados em terra longe dos locais de lançamento, exceto para aqueles em sua força de mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs em operação. Se o Burevestnik for realmente implantado em Vologda, isso permitiria que as forças armadas russas armazenassem mísseis armados com ogivas nucleares em seus bunkers, tornando-os disponíveis para lançamento rápido, de acordo com Lewis e Evelé. Isso levanta questões sobre a mudança de diretrizes de uso de armas nucleares na Rússia, especialmente em resposta ao que vê como uma escalada ocidental na guerra na Ucrânia. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, já havia mencionado que mudanças seriam feitas nas diretrizes nucleares do país, de acordo com a agência de notícias estatal TASS. Agora, é importante a gente se perguntar por que tanta controvérsia em torno do Burevestnik? Bom, para começar, o histórico de testes desse míssil não é dos melhores. Um relatório de 2020 do Centro Nacional de Inteligência Espacial e Aérea da Força Aérea dos Estados Unidos disse que, se a Rússia conseguisse colocar o Burevestnik em serviço, isso daria a Moscou uma arma única com capacidade de alcance intercontinental. Contudo, o passado irregular do Burevestnik e suas limitações de design levantaram dúvidas entre os especialistas sobre se sua implantação realmente mudaria o equilíbrio nuclear para o Ocidente e outros adversários da Rússia. Desde 2016, o Burevestnik passou por pelo menos 13 testes conhecidos, com apenas 2 sucessos parciais, de acordo com a Iniciativa de Ameaça Nuclear, uma organização focada na redução de riscos nucleares, biológicos e de tecnologias emergentes.
Esses reveses incluem uma explosão em 2019 durante a tentativa frustrada de recuperar um reator nuclear desprotegido, que foi deixado fumegando no fundo do Mar Branco por um ano após um protótipo ter caído. Isso conforme relatórios do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A agência nuclear estatal russa, Rosatom, informou que 5 funcionários morreram durante os testes de um foguete em 8 de agosto. Putin entregou as viúvas desses funcionários condecorações de alto nível do Estado, afirmando que a arma que estavam desenvolvendo não tinha igual no mundo, claro, sem mencionar diretamente o Burevestnik. Alguns especialistas têm chamado o Burevestnik de uma Chernobyl voadora. Para dar um exemplo, Thomas Coltman, ex-alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e membro da Associação de Controle de Armas, descreveu o Skyfall como um sistema de armas estupidamente único, uma Chernobyl voadora que representa mais ameaça para a Rússia do que para outros países. Essa comparação se refere ao desastre nuclear de 1986 na Ucrânia, que resultou em uma liberação de radiação e causou uma crise humanitária e ambiental de grande escala. No entanto, gente, é difícil avaliar o nível de investimento e dedicação em pesquisa que o conflito pode ter fomentado nesse projeto. Podem ter ocorrido avanços nas pesquisas que o Ocidente ainda não conhece. Até o que se sabe, a grande preocupação é que o motor nuclear do Burevestnik poderia liberar radiação ao longo de seu trajeto e um acidente durante o voo ou a decolagem poderia resultar em contaminação das regiões ao redor. Sheryl Hofer, ex-cientista de armas nucleares dos Estados Unidos, e outros especialistas expressaram preocupações semelhantes. Eles apontam que, além do risco de contaminação radioativa, o próprio design e histórico de teste do Burevestnik levantam sérias dúvidas sobre sua segurança e viabilidade operacional. Outra questão crucial é se o Burevestnik realmente adiciona novas capacidades à Rússia ou se é mais uma jogada política. Como o míssil é subsônico, especialistas como Hans Christensen argumentam que ele seria tão vulnerável quanto qualquer outro míssil de cruzeiro. Christensen apontou que, embora Putin afirme que o Burevestnik tenha um alcance quase ilimitado e um caminho de voo imprevisível, o fato de ser subsônico significa que pode ser detectado e rastreado ao longo do seu voo. Segundo Christensen, quanto mais tempo ele voar, mais vulnerável se torna, pois há mais tempo para rastreá-lo. Explicando melhor, há uma estimativa de que o Burevestnik possa ter um alcance de cerca de 15 milhas, algo em torno de 23 quilômetros. Isso comparado às mais de 11 mil milhas, 17.700 quilômetros do Sarmat, o mais novo ICBM da Rússia. Então, mesmo que tenha um alcance maior, sua velocidade menor o torna mais suscetível a ser detectado e possivelmente interceptado. Isso levanta a questão: o que Putin realmente pretende com essa arma? Para alguns analistas, o Burevestnik parece ser mais um trunfo político do que uma arma de mudança de jogo. Pavel Podvig, um especialista com base em Genebra sobre as forças nucleares russas, sugere que Moscou poderia usar o Burevestnik como uma ficha de barganha em negociações futuras com o Ocidente. Ainda há outro aspecto importante. O Burevestnik não é proibido pelo novo START, que é o último acordo de limitação de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia e que expira em fevereiro de 2026. O tratado até permite que Washington solicite negociações com Moscou para incluir o Burevestnik nos limites impostos, mas um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que não houve pedidos para essas negociações até o momento. A Rússia, citando a guerra na Ucrânia, tem rejeitado o chamado dos Estados Unidos para negociações incondicionais sobre um novo acordo, alimentando temores de uma corrida armamentista nuclear quando o novo START expirar. Mudando de assunto, mas ainda falando em Putin, ele afirmou que as forças russas estão avançando mais rapidamente no leste da Ucrânia do que há muito tempo, tomando vários quilômetros quadrados por dia. Putin fez essas declarações em um evento em uma escola na cidade de Kyzyl Tuva, localizada a cerca de 4.500 quilômetros a leste de Moscou. Durante sua fala, ele destacou que, diferentemente dos avanços limitados de 200 a 300 metros, como visto anteriormente, agora as forças russas estão assumindo o controle de áreas em termos de quilômetros quadrados. Prova disso são as batalhas intensas relatadas nas cidades ucranianas de Seridov e Ukransk, todas duas localizadas a poucos quilômetros da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, na região de Donetsk. Blogueiros militares pró-Rússia, como Yuri Polodiaka, mencionaram que há combates ferozes ocorrendo nessas cidades que, antes do início da guerra, tinham populações de mais de 20 mil e 10 mil pessoas, respectivamente.
A agência de notícias estatal russa TASS informou que as forças ucranianas foram expulsas de parte de Seridov. Aparentemente, o objetivo das forças russas é romper as linhas defensivas ucranianas em direção à cidade de Kurakivka, buscando aumentar o controle sobre a estrada Pokrovsk-Donetsk e isolar uma parte importante do território. O Ministério da Defesa russo afirmou ter tomado controle da vila de Shukino na região de Donetsk, reforçando a percepção de que as forças russas estão pressionando suas posições de ataque em direção a Pokrovsk. No meio de todos esses avanços militares, a tragédia humanitária continua. Ontem, domingo, pelo menos 47 pessoas, incluindo 5 crianças, ficaram feridas após mísseis russos atingirem um shopping center e um complexo de eventos na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Esse ataque foi parte de uma série de ofensivas russas que incluíram o uso massivo de mísseis e drones para atingir cidades e instalações de energia em toda a Ucrânia. Zelensky, como sempre costuma fazer, aproveitou a oportunidade para renovar seus apelos aos aliados, pedindo permissão para utilizar mísseis fornecidos pelo Ocidente para atacar mais profundamente o território russo, com o objetivo, segundo ele, de reduzir a ameaça militar representada por Moscou. Em sua mensagem no Telegram, ele argumentou que não são necessárias forças extraordinárias, mas sim coragem por parte dos líderes mundiais para fornecer à Ucrânia o que ela precisa para se defender. Mas a Rússia também vem sofrendo com ataques em seu território. Para vocês terem uma ideia, autoridades russas afirmaram que unidades de defesa aérea destruíram 158 drones ucranianos durante a noite, e os destroços desses drones causaram incêndio na refinaria de óleo de Moscou e na estação de energia Konakovo, que fica na região vizinha de Tver. Até o momento, Kiev não comentou sobre essa ofensiva de drones e, como vocês sabem, a Rússia geralmente evita divulgar a extensão completa dos danos causados por ataques aéreos ucranianos. A agência de notícias TASS citou o vice-ministro das Relações Exteriores Sergei Ryabkov, dizendo que Moscou pretende revisar sua doutrina nuclear em resposta às ações ocidentais no conflito. Embora ele não tenha especificado o que essas mudanças implicariam, isso já é suficiente para causar um certo alarme. A doutrina russa nuclear atual, estabelecida em 2020 por decreto do presidente Putin, permite o uso de armas nucleares em caso de um ataque nuclear por um inimigo ou de um ataque convencional que ameace a existência do Estado. Bom, gente, enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, declarou que os países que fazem fronteira com a Ucrânia têm o dever de interceptar mísseis russos antes que eles entrem em seu espaço aéreo, mesmo que isso vá contra a posição oficial da OTAN. Segundo ele, essa é uma obrigação de segurança para proteger os cidadãos, ainda que haja receio de que essas interceptações possam envolver a Aliança Atlântica diretamente no conflito com a Rússia. Sikorski argumenta que a proteção do espaço aéreo polonês é um dever constitucional e que, no caso de mísseis hostis estarem prestes a entrar em seu espaço aéreo, seria uma defesa legítima derrubá-los antes que cruzem a fronteira. Para Sikorski, o risco de destroços atingirem alguém é grande, uma vez que o míssil entra no espaço aéreo polonês. Apesar dessa postura firme, Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, que está deixando o cargo, rejeitou a ideia, argumentando que essa medida poderia fazer com que a aliança fosse considerada parte do conflito. A posição de Stoltenberg reflete a linha cautelosa que a OTAN tem seguido desde o início da guerra, tentando equilibrar o apoio à Ucrânia com a prevenção de uma escalada direta com a Rússia. A Polônia assinou um acordo de segurança bilateral com a Ucrânia no início desse verão, e nesse acordo eles se comprometeram a explorar a viabilidade de interceptar mísseis e drones russos sobre o território ucraniano antes que eles possam alcançar a Polônia. O acordo sugere que ambos os países estão buscando maneiras de colaborar mais estreitamente na defesa aérea, o que poderia incluir ações preventivas em território ucraniano. Sikorski afirmou que as autoridades ucranianas acolheram essa ideia e indicaram que essas interceptações são bem-vindas. No entanto, gente, fica claro que essa abordagem traz preocupações sobre onde traçar a tal da linha vermelha de envolvimento da OTAN com o conflito, que, como temos visto, não é uma linha totalmente fixa. Alguns oficiais ocidentais argumentam que essa política poderia confundir as linhas vermelhas sobre a intervenção ocidental e, potencialmente, provocar retaliação russa. Kiev tem pressionado seus aliados ocidentais para se envolverem mais no conflito, inclusive fornecendo cobertura de defesa aérea sobre o oeste da Ucrânia a partir de baterias localizadas em território da OTAN. A Ucrânia também solicitou repetidas vezes
a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre o país, um pedido que a OTAN tem consistentemente negado por medo de confronto direto com as forças russas. Apesar das preocupações com a escalada, há sinais de que algumas dessas linhas vermelhas podem ser bem flexíveis. Mykola Nazarov, analista de segurança do think tank Globsec em Kiev, destacou que as decisões anteriores de enviar mísseis de longo alcance, tanques modernos e jatos F-16 indicam que os aliados ocidentais estão dispostos a reconsiderar suas posições. Ele argumenta que a pressão ucraniana é para permitir que a Polônia intervenha mais diretamente, especialmente porque a Ucrânia não possui os recursos aéreos necessários para cobrir todo o seu território de forma eficaz, principalmente no oeste do país. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, nas últimas 24 horas, pelo menos 48 palestinos foram mortos pelas forças israelenses em vários pontos da faixa de Gaza. Esses confrontos entre as forças israelenses e militantes liderados pelo Hamas ocorrem em meio a uma campanha de vacinação contra a poliomielite para crianças na região, que é coordenada por autoridades palestinas e pelas Nações Unidas. Mais de 80 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite nas áreas centrais de Gaza no domingo, no primeiro dia da campanha. A meta é vacinar cerca de 640 mil crianças em toda a faixa, um esforço que envolve pausas breves e coordenadas nos combates entre o Hamas e Israel para permitir que as equipes de saúde realizem o trabalho. Até o momento, não foram relatadas violações perto das instalações de vacinação. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o NRWA, e outros parceiros estão trabalhando intensamente para assegurar a vacinação, mas reforçam que o que as crianças mais precisam é de um cessar-fogo completo. O apelo por uma trégua foi renovado na segunda-feira pelo NRWA, que destacou a importância de um ambiente seguro para o sucesso da campanha de vacinação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a queda nas taxas de vacinação rotineira nos territórios palestinos ocupados, incluindo Gaza, contribuiu para o ressurgimento do poliovírus na área. No mês passado, a OMS confirmou um caso de um bebê parcialmente paralisado pelo poliovírus tipo 2, o primeiro em 25 anos no território. O Afa Abderrad, uma mãe que levou suas filhas para serem vacinadas, falou do alívio em protegê-las contra a poliomielite, mas também do desejo de que a guerra acabe. Ela contou que teve que atravessar estradas devastadas pela guerra para chegar ao centro médico e que sua família foi deslocada 7 vezes nos últimos meses devido ao conflito. Apesar dos esforços para proteger a campanha, o conflito continua em Gaza. 7 palestinos foram mortos em 2 ataques aéreos israelenses na cidade de Gaza, enquanto outros 6 morreram em ataques aéreos em Bureji e no Zeirat, 2 dos campos de refugiados históricos da faixa de Gaza. Embora o exército israelense não tenha comentado imediatamente sobre esses ataques, os braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica afirmaram que seus combatentes enfrentaram as forças israelenses em diversas áreas da região. Tanto Israel quanto o Hamas continuam a culpar um ao outro pela falha em alcançar um cessar-fogo que possa encerrar o conflito e facilitar a libertação de reféns israelenses e estrangeiros mantidos em Gaza, bem como de muitos palestinos presos em Israel. Por falar nisso, ontem, as ruas israelenses ficaram cheias de manifestantes que discordam da política de Netanyahu, que, na visão deles, menospreza a vida dos reféns em detrimento de sua situação política. E a necessidade urgente de vacinação contra a poliomielite em Gaza é agravada pelo colapso do sistema de saúde local e pela destruição de muitos hospitais na região. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.